Queridos irmãos da PIB de Tabuleiro, a graça e a paz, boa noite a todos vocês, especialmente a juventude dessa igreja que nos convidou para participar desta celebração, dessa conferência. Me sinto muito honrado. Nós aqui da Primeira Igreja Batista em Serra Talhada mandamos um abraço a todos, especialmente ao pastor dessa igreja, colega de seminário, pastor Anderson, e também ao meu amigo irmão Fábio Virgulino. Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, verso do 31 ao 37. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 31 ao verso 37. E assim diz a palavra do Senhor: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se viram contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Vamos orar agora. Pai, eu te peço em nome de Jesus que essa palavra, meu Deus, ela possa encontrar morada em cada um dos corações, e que teu Santo Espírito nesse momento não somente nos instrua sobre essa palavra, mas também, especialmente, que essa palavra, meu Deus, se torne algo prático nas nossas vidas e na vida dessa juventude. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes nós lemos sobre esse texto, a lembrança que nós temos é dessa luta travada entre Davi e Golias. E eu fui desafiado a trazer uma ministração com o tema Eis-me aqui. E por falar em eis-me aqui, eu gostaria de falar do eis-me aqui que Davi disse a Deus nesse texto. Ele não falou com essas palavras, mas a sua vida expressou exatamente essa disponibilidade em servir a Deus e honrar o Senhor. Certamente você conhece esse texto, certamente você já leu várias vezes esse texto, mas talvez ainda você não tenha aprofundado a respeito da importância de Davi na vida do seu povo, na vida do reino de Deus, e como o testemunho de Davi pode impactar a minha vida. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que Davi, ele honrou a Deus quando ele se disponibilizou a lutar contra Golias. Esse foi o eis-me aqui de Davi. Essa foi a escolha de Davi com relação à necessidade que existia neste momento. Eu creio, queridos, que Deus está em busca de pessoas disponíveis para honrá-lo através do serviço cristão. Eu creio que Deus está em busca de pessoas que estão com os corações e com as suas vidas disponíveis para servir a Deus. E nessa conferência eu quero justamente trazer esta palavra, para que esse eis-me aqui não seja apenas uma frase ou um texto bíblico decorado na sua mente, mas que ele possa se tornar verdadeiramente algo prático na sua vida. Hoje, o tema da nossa reflexão, da nossa palavra é: honra a Deus com a sua vida. Honre a Deus com a sua vida. Davi, ele honrou o Senhor com a sua vida. E eu quero falar sobre pelo menos 3 coisas
que nos mostram como Davi honrou a Deus com sua vida, justamente dizendo a Deus: eis-me aqui. Em primeiro lugar, Davi honrou a Deus com sua vida quando ele disse o seu primeiro eis-me aqui. E o primeiro eis-me aqui de Davi, que também deve ser o nosso primeiro eis-me aqui, é eis-me aqui em casa. Geralmente, quando nós olhamos o texto de Isaías, especialmente, o eis-me aqui que Isaías deu ao Senhor, nós pensamos no eis-me aqui que envolve as nações, que envolve o exterior da igreja. Mas eu entendo, queridos, que o nosso primeiro eis-me aqui precisa ser em casa. Todos nós sabemos que o nosso primeiro eis-me aqui, esse deve ser justamente no seio do nosso lar. Servir a Deus bem em casa é uma das primeiras qualificações de um ministro, de um pastor. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, versículo 5, a palavra do Senhor diz que ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A qualificação para que alguém possa servir a Deus em primeiro lugar, como ministro do Senhor, é que ele cuide bem da sua casa, é que ele sirva bem, que o seu primeiro eis-me aqui seja em casa. Antes de ser um demolidor, um destruidor de gigante, do gigante de Golias, Davi foi um ótimo filho. E eu quero desafiar justamente isso, meu querido. Antes de você ser uma pessoa de sucesso fora da sua casa, antes de você ser uma pessoa de sucesso até mesmo na igreja, você em primeiro lugar precisa ser uma pessoa de sucesso em casa. Davi é uma pessoa, é um jovem que me impressiona. É muito fácil nós admirarmos as pessoas fora de casa, mas quem são essas pessoas em casa? Porque o meu primeiro eis-me aqui, a primeira maneira que eu tenho para honrar o Senhor é em casa. Davi, apesar de ser jovem, um filho caçula, a Bíblia fala no versículo 15 que Davi, ele cuidava muito bem das ovelhas do seu pai, ele apacentava as ovelhas do seu pai, por isso que era um bom filho. Davi, ele era um menino obediente. Quando o seu pai lhe dá uma missão para que ele vá saber notícias a respeito dos seus irmãos, que ele leve comida para os seus irmãos, ele faz isso imediatamente. Ele está com seu coração completamente voltado para honrar o seu pai, para obedecer ao seu pai, para servir a sua família. Uma outra característica de Davi como bom filho, Davi, ele era esforçado. Versículo 20 do capítulo 17 de 1 Samuel diz o seguinte: levantando-se de madrugada. Queridos, Davi, ele levantou-se de madrugada porque ele queria deixar tudo pronto e chegar no horário mais apropriado para saber notícia de seus irmãos e para levar encomenda dos seus pais, do seu pai. Ele era um jovem esforçado. Uma outra característica de Davi, que honrava a sua família, o eis-me aqui de Davi na sua casa, é porque Davi não somente era esforçado, mas ele era muito responsável com os negócios da sua família. O texto diz, também no versículo 20, que ele deixou as ovelhas com outro pastor. Davi não somente cumpriu a tarefa que o seu pai lhe deu, mas Davi, antes de ir, preparou alguém para cuidar das ovelhas que ele cuidava. Davi não era um filho irresponsável, Davi era um filho muito responsável. Muitas vezes, queridos, nós não temos cuidado tão bem, não temos tido uma responsabilidade especial em casa. Às vezes nós queremos ser grandes homens do Senhor, servir a Deus com toda a autoridade. Às vezes nós queremos ser reconhecido fora, profissionalmente, e a gente não se disponibiliza nem para arrumar a cama de casa.
O meu primeiro eis-me aqui não é fora de casa, o primeiro eis-me aqui é dentro de casa. Davi, ele é um filho que todo pai gostaria de ter. Eu queria dizer para você, pai, que muitas vezes os filhos não estão se disponibilizando a servir porque, infelizmente, nós, pais, estamos poupando ele de tarefas que poderiam ser desempenhadas em casa por eles. Nós precisamos, como pais, ensinar os nossos filhos, os jovens, a serem úteis e abençoadores dentro de casa. Ei, jovem, você precisa, em primeiro lugar, olhar para dentro da sua casa. Você precisa, em primeiro lugar, ser uma bênção na sua casa. Você precisa, em primeiro lugar, honrar os seus pais. O seu primeiro eis-me aqui é em casa. É quando o pai precisa, você diz eis-me aqui. É quando a mãe precisa, menina, você diz eis-me aqui. É quando o seu lar, sua família precisa, você está dizendo eis-me aqui. Antes de servir a Deus fora de casa, Davi já servia a Ele dentro de casa, honrando seus pais. Antes de desejar ser bem-sucedido na vida através de uma profissão, meu querido, minha querida, Deus espera que nós possamos ser bem-sucedidos cumprindo com a missão e com o propósito que nós temos na nossa própria casa. Esse é o primeiro desafio. Se nós queremos impactar o mundo, nós precisamos começar impactando a nossa casa. A pergunta que eu faço para você é: como anda o seu eis-me aqui na sua casa, com seus pais? Ei, pai, como anda o seu eis-me aqui com a sua esposa, com seus filhos? Esposa, da mesma maneira como anda o seu eis-me aqui relacionado aos seus filhos, ao seu cônjuge, ao seu marido? Como anda a disponibilidade de vocês, a alegria que vocês devem ter a cuidar e a zelar um pelo outro dentro de casa? Sem a qualificação do lar, não existe respaldo, não existe lastro para ser bem-sucedido fora dele. Você pode até conquistar muitas coisas fora de casa, você pode ter até muito reconhecimento fora de casa, mas quando você volta para o seu lar, quando você olha para a sua história, você vê que você é uma pessoa arruinada, e essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer crescer na vida, se você quer servir a Deus de todo o seu coração, se você quer dar o seu melhor ao Senhor, através da sua igreja, através de missões ou através de qualquer outro meio, cumprindo o seu propósito, escute uma coisa: o primeiro propósito da sua vida é cuidar bem da sua família. O primeiro propósito da sua vida é cuidar bem da sua casa. O primeiro propósito da sua vida é honrar bem os seus pais, é amar a sua esposa, é amar o seu esposo. O primeiro compromisso que nós temos é com a nossa família. O nosso sucesso deve ser avaliado a começar de como nós somos em casa. Como você é em casa. O que os seus pais poderiam falar a seu respeito hoje, agora. Se fôssemos fazer um questionamento: pai, mãe, como você vê seu filho em casa? O que é que eles falariam a seu respeito? O que é que seus filhos falariam ao seu respeito, pais? O que o seu cônjuge falaria ao seu respeito? O nosso primeiro ministério é em casa. Davi foi um grande rei, porque Davi, em primeiro lugar, serviu na sua casa. Davi teve sucesso na luta contra Golias, porque ele tinha um lastro, ele tinha um respaldo, ele tinha autoridade interna que ele conseguiu adquirir em casa. É tanto que quando ele vai lutar, que o rei Saul questiona ele conta as suas experiências de como ele foi vencedor a respeito de um leão e de um urso. E quando é que ele experimentou isso? Quando ele estava servindo a sua família, cuidando dos negócios da casa, cuidando das ovelhas do seu pai. Aprenda a valorizar os seus pequenos começos. Quando você aprende a valorizar os seus pequenos começos, Deus começa a colocar grandes coisas nas suas mãos. Davi honrou a Deus fora
Mas Davi já havia honrado a Deus na sua casa, com o seu eis-me aqui em casa. Você quer honrar a Deus com a sua vida? Você quer trazer alegria para o coração de Deus com a sua vida? Escute uma coisa: seu primeiro eis-me aqui é em casa. Se existem algumas coisas para ajustar em casa, ajuste logo. Se precisa pedir perdão em casa, peça logo. Se precisa ser útil em casa, seja logo. Se precisa se disponibilizar em casa, se disponibilize logo. Porque a casa, queridos, é a nossa primeira faculdade. É lá que nós adquirimos as experiências que irão marcar por as nossas vidas por todo o tempo que nós estivermos aqui nessa terra. Esse é o meu desejo, que a cada dia eu consiga ser um bom pai, que eu consiga ser um bom esposo, que eu consiga cumprir a missão em casa, para que como pastor, por exemplo, eu possa cumprir a minha missão na igreja. Além disso, eu posso honrar a Deus com a minha vida, sabe como? Além de casa, eu posso honrar a Deus dizendo: eis-me aqui na igreja local. Sim, na sua igreja. Você precisa também, assim como Davi, honrar a Deus junto dos seus. Davi honrou a Deus servindo a ele através do exército local. Ninguém queria arriscar a sua vida. E sabe quais são as palavras de Davi, no verso 32? Falando com Saul, ele diz: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi tinha convicção de que ele deveria se disponibilizar nesse momento para servir a Deus através do seu povo. Davi viu o povo de Deus ser humilhado pelo inimigo, por esse gigante, e ele não aceitou que aquilo continuasse assim. Gerou uma indignação santa dentro de Davi. Ele olha, ele percebe que há uma necessidade ali, que alguém precisa fazer alguma coisa, que alguém precisa tomar alguma atitude. Ei, meu irmão, minha irmã, escute uma coisa. Você pode dizer: ah, mas eu sou tão jovem. Davi fez isso. Davi consagrou a sua juventude no cuidado com a sua família, mas também no cuidado com o seu povo. Davi, queridos, já servia com excelência a sua família, e não seria diferente com o seu povo, com o povo hebreu. Eu acho interessante que Davi vê uma necessidade, e certamente você deve perceber alguma necessidade na sua igreja. Talvez você perceba uma necessidade do ministério de jovens da sua igreja. Talvez você até já reclamou com relação a isso. Talvez já gerou até uma certa indignação, dizendo assim: meu Deus, ninguém faz nada com relação a isso. Talvez o que Deus está esperando é que você diga: eis-me aqui, com relação à sua igreja. Davi, ele tomou iniciativa. Pelo menos eu posso destacar aqui 3 processos do eis-me aqui de Davi no meio do seu povo, que você deve ter com a sua igreja local. Em primeiro lugar, Davi, ele desejou. Quando Davi falava a respeito da luta que ele travaria, quando Davi fala a respeito do que ele iria desempenhar, ele começou, querido, a desejar aquilo para a vida dele. Quando ele começou a se interessar, querer saber quem era este homem, querer saber o que estava acontecendo no meio desse exército, querer saber das afrontas que Golias estava fazendo a respeito do povo de Israel, Davi, ele está mostrando o interesse dele a respeito da necessidade do seu povo. Então a primeira coisa que Davi faz é desejar. É como se fosse o mundo da contemplação. Ele começa a contemplar aquilo, ele começa a perceber aquela necessidade, e ele começa a perceber que ele pode ser útil com relação a isso.
Uma outra coisa que eu percebo é que Davi, ele não somente deseja, mas Davi, ele se disponibilizou para isso. Quando ele viu que não tinha ninguém, Davi disse: eis-me aqui, eu irei lutar com o gigante, eu irei pelejar contra esse filisteu. Há muitas pessoas que estão apenas desejando servir a Deus, mas ainda não tomaram a iniciativa de se disponibilizar para isso. Ei, meu irmão, o desejo é apenas uma parte, mas o desejo não move as coisas. Você pode desejar muito que a sua igreja cresça, que a juventude cresça, que Deus traga um impacto para a sua cidade, mas você ficar só desejando, nada vai mudar. Você precisa ter uma disposição para isso. Se você tiver desejo, mas não tiver disponibilidade, nada acontece. E Davi não somente desejou, não somente se disponibilizou, mas Davi teve uma outra atitude. E a atitude que Davi teve foi, ele iniciou um processo de comprometimento. Davi estava comprometido com aquela causa, Davi estava comprometido com o seu povo, porque em primeiro lugar Davi era um homem comprometido com Deus. Uma pessoa comprometida com Deus, ela não consegue desenvolver uma vida tranquila sem servir a Ele comprometidamente. Davi estava comprometido. E o desafio da sua vida não é somente estar em uma igreja, frequentar uma igreja, participar das atividades de uma igreja sem compromisso. Há muitas pessoas que falam assim: ah, pastor, eu quero ajudar, mas eu só não posso me comprometer. É mais ou menos como alguém que chega para uma pessoa e diz assim: olha, eu quero namorar com você, agora só não espere de mim compromisso. Se você soubesse que uma pessoa quisesse namorar com sua irmã e dissesse assim: quero namorar com tua irmã, mas eu não quero compromisso com ela, você aceitaria isso tranquilamente? Com a filha sua? Se nós não aceitamos, ou com você, se nós não aceitamos conosco, nem com nenhum ente querido nosso, por que você acha que Deus vai aceitar uma pessoa dizendo: eu quero servir, mas sem compromisso? Davi, ele desejou, Davi, ele se disponibilizou, ele agiu, mas Davi, ele iniciou um processo de comprometimento. Ele estava 100% comprometido com aquele exército, comprometido com o Senhor, comprometido em vencer aquele gigante. Ah, meus irmãos, Deus tem um plano para transformar a sua cidade. Deus tem um plano para transformar a juventude da sua cidade. E Ele misericordiosamente conta com você. E quando eu falo misericordiosamente é porque Deus, Ele não precisa de ninguém para realizar os seus planos, mas pela sua misericórdia, Ele nos dá o privilégio de servi-lo. Deus não precisa de alguém para adorá-lo, Deus não precisa de alguém para honrá-lo, Deus não precisa de ninguém que faça nada, Deus é suficiente. Mas Deus, Ele nos deu o privilégio de servi-lo através dos nossos dons e dos nossos talentos. Sempre que vemos, queridos, uma necessidade na igreja local, devemos nos colocar à disposição com os nossos dons e talentos. Qual é a necessidade que você percebe aí na sua igreja? Qual a necessidade que você percebe no ministério que você participa? Qual a necessidade que você tem percebido na sua igreja local? Meu querido, minha querida, isso deve gerar uma indignação santa no seu coração, e você deve estar comprometido de ajudar o seu pastor, de ajudar o seu líder, ou de capacitar outras pessoas para resolver as dificuldades e problemas que sempre aparecem. Assim como surgiu um Golias nesse exército, tentando humilhar esse exército, a cada dia o inimigo lança problemas e dificuldades tentando paralisar a igreja do Senhor. Aperfeiçoe seus dons, aperfeiçoe seus talentos para servir melhor a Deus. Seja ousado como Davi foi. Enfrente, encare esta dificuldade. Ou essas dificuldades podem surgir aí com vocês. Encare as limitações da igreja como o seu Golias.
Às vezes nós queremos que a igreja faça um grande investimento e a gente está sempre esperando que a igreja, a estrutura, ela faça isso. Às vezes nós chegamos para o pastor e dizemos: pastor, nós queremos comprar tal equipamento e o equipamento é muito caro. E a gente fica só esperando o pastor: ei, meu irmão, seu equipamento é muito caro, isso é um Golias para você, então enfrenta esse Golias, mobilize as pessoas que você conhece, se envolva de verdadeiramente. Eu duvido, de repente você chegar para o pastor e dizer: pastor, eu tenho um presente para dar aqui a essa igreja, e você dá um equipamento de som novo para... Eu duvido o pastor dizer: não aceito não. Receba isso como um desafio para a sua vida, assim como Davi recebeu o desafio de vencer esse gigante. Porque há problemas na igreja que parecem um gigante, e nós precisamos dizer: eis-me aqui, igreja, eis-me aqui, pastor, eis-me aqui, líder, eis-me aqui, povo de Deus, da igreja local, conte comigo. Nesse período da pandemia, muitos se esconderam. Nesse período da pandemia, muitos se afastaram. Nesse período da pandemia, querido, muitas pessoas deixaram de servir, e apenas, às vezes, poucas pessoas estão servindo, mas eu louvo a Deus por causa dessas poucas pessoas que estão servindo. E se você faz parte dessas poucas, louva a Deus por sua vida. Meus irmãos, Davi chamou para a sua responsabilidade: o gigante aqui é comigo. E ele cumpriu com o propósito de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, o terceiro eis-me aqui é o eis-me aqui ousado. É um eis-me aqui que vai além das quatro paredes. É um eis-me aqui que não tem limite. A Bíblia chama isso de confins da terra. É o eis-me aqui aonde eu me deixo ser usado por Deus, onde quer que eu esteja, ou onde quer que Ele queira me enviar. A escolha de Davi trouxe um impacto para uma nação. O povo de Israel foi tremendamente abençoado por causa da escolha dele, do eis-me aqui dele. Davi sonhou grande. Davi tinha convicção do desafio que era vencer aquele gigante, um herói de guerra, uma pessoa experimentada, como disse o próprio Saul. Saul tinha tanta pouca expectativa com Davi, que ele fala: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Você já ouviu alguém dizer isso para você? Você está sonhando demais. Você é um sonhador. Lembra de José? Você é um sonhador. Quantas pessoas não já tentaram desestimular a sua fé, não já tentaram desestimular os propósitos de Deus na sua vida? Mas faça como Davi fez, querido: sonhe, mas sonhe grande. Se você já é uma bênção na sua casa, se você já é uma bênção na sua igreja, peça a Deus para que Deus possa ainda mais usar você fora dessas quatro paredes, especialmente fora das quatro paredes. Davi, ele sonhou grande, mesmo o rei pensando pequeno ao seu respeito. Quando nós temos um Deus grande dentro de nós, os pequenos sonhos, eles são deixados para trás, para que nós possamos experimentar coisas maiores. Você não pode se conformar apenas com pequenas coisas, com pequenas participações, com um envolvimento tímido. Você precisa ser mais ousado, meu irmão. Lembre-se, meu querido, que antes de desejar ser usado por Deus fora da igreja local, você precisa primeiro ser usado por Ele na sua família e na sua igreja local. Davi dependia totalmente de Deus para enfrentar esse grande desafio. Enquanto Golias vinha com palavras desestimuladoras, verso 42 diz que, 17:42 diz, olhou para Davi com desprezo. O inimigo olha para Davi com desprezo. Golias olha para Davi como se dissesse assim: meu Deus, eu vou vencer esse rapaz rapidamente. Mas foi o contrário, porque justamente por causa do lastro que Davi tinha, da experiência que Davi tinha, não em guerra, mas da experiência que Davi tinha com Deus, com honrando seus pais.
Um dos princípios é que quando nós honramos os nossos pais, Deus prolonga os nossos dias aqui na terra. Davi teve uma vida abençoada porque começou em casa sendo um bom filho, mas certamente, querido, as pequenas experiências de Davi levou ele a enfrentar e a sonhar grande. Enquanto Golias olha para Davi com desprezo, Davi tem uma palavra para Golias. Verso 45 do capítulo 17, 1 Samuel diz: você vem contra mim com espada e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi naquele momento estava se colocando como um soldado do Senhor, como alguém que se sentia honrado até correr o risco de morrer em nome do Senhor. Davi tem grandes coisas para realizar no meio do seu povo. Davi venceu um gigante que ninguém queria lutar com ele, porque Davi dependia totalmente de Deus para enfrentar esse grande desafio. Ei, nós nunca iremos conseguir alcançar coisas grandes para o reino de Deus se em primeiro lugar nós não buscarmos ter um relacionamento profundo com Ele. Se você tem um relacionamento com Deus, se você tem buscado um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, se você tem buscado ler a palavra, orar, querido, e nada está acontecendo na sua vida, você está fazendo isso de maneira errada. Não sei como. Porque naturalmente, você deveria pensar grande. Você deveria ser ousado. Deus tem grandes coisas para realizar nesta cidade. Deus tem grandes coisas para realizar no meio deste povo. Deus tem grandes coisas para realizar e impactar as pessoas que estão próximas de você, nesse estado, no mundo, através dessa igreja. Na nossa igreja nós temos um lema, e o lema é: esta cidade é pequena para a ação de Deus através dessa igreja. E eu creio que não é diferente aí, não é diferente com os seus, não é diferente com o seu povo. Se no seu coração queima o desejo de ver uma transformação extraordinária na sua cidade, meu irmão, minha irmã, creia em nome de Jesus que essa cidade é pequena para a ação de Deus através dessa igreja, através da sua vida. Davi, com a sua escolha de servir a Deus, trouxe não apenas um impacto para a sua nação, para o povo do seu tempo, para a sua geração, mas para todo o planeta Terra, aonde a palavra de Deus é pregada. Essa história de Davi é ensinada. Desde pequeno as pessoas já conhecem essa história de um pequeno pastor que lutou contra o gigante Golias e venceu ele. Quem não conhece a história de Davi e Golias? Qual é o legado que você tem deixado para essa nação, para esse tempo? As igrejas do Senhor precisam sonhar grande, queridos, e a Bíblia nos mostra que a força está justamente com os jovens. É com você que o Senhor tem contado nesse tempo, para que grandes empreendimentos que honrem o Senhor possam se estabelecer no planeta Terra. Se você já é uma bênção em sua família, se você já é uma bênção na sua igreja local, não pare de sonhar, sonhe alto, porque temos um mundo para transformar, nós temos um mundo para alcançar, nós temos pessoas sedentas, queridos. Em nome de Jesus, esta igreja, através desta juventude, vai continuar sendo uma potência nessa cidade. Agora nós precisamos, como Davi, dizer: eis-me aqui. Nós precisamos chegar em casa e ajustarmos as coisas em casa. Pai, mãe, filho, esposa, eis-me aqui. Muito tempo eu estive ausente, muito tempo eu não fui uma pessoa influente, um homem ou mulher de fé em casa, e eu agora quero ser essa pessoa, eu quero mudar as minhas atitudes. Surpreenda os seus pais, surpreenda seus filhos, surpreenda sua esposa com um eis-me aqui. Chega também para o seu pastor, chega para o seu líder e diz: olha, durante esse tempo todo eu fui um pouco indiferente com relação a esse ministério, eu apenas vinha assistir os cultos e voltava para casa, eu apenas queria estar comprometido com as celebrações, mas não queria estar comprometido com o trabalho, o por trás dos bastidores, né?
das cortinas, e agora eu quero me comprometer. Eu não quero ser somente uma pessoa que serve quando dá, eu quero ter um compromisso. Meu querido, abrace isso em nome de Jesus. Abrace isso em nome de Jesus. Mude, transforme o seu jeito de servir, o seu jeito de participar da sua igreja, porque Deus está precisando de homens e mulheres que, quando diz eis-me aqui em casa, eis-me aqui na igreja local, essas pessoas são preparadas para coisas maiores. E às vezes você não precisa deixar o propósito da sua vida, você de repente um professor, um advogado, sei lá, aquilo que você for, e Deus vai usar você como uma influência no meio das pessoas que você trabalha. Ei, meu irmão, se você cuida bem da sua família, você tem um testemunho já impressionante para as pessoas que te cercam. Se você tem um comprometimento com a igreja, as pessoas já ficam impressionadas com o que você faz. Isso vai te dar lastro, isso vai te dar legitimidade para que você seja um impacto fora da sua igreja. Pela fé, meu querido, já vá colocando diante do Senhor, vendo em nome de Jesus o avanço da sua juventude, a juventude da sua cidade sendo transformada, o inimigo sendo humilhado. Eu quero concluir essa história, essa mensagem, com a história de um fato real. Conheci um pastor Geraldo, da Igreja do Amor, em Paulista. Ele disse que um dia ele estava indo para o acampamento da igreja. E o acampamento da igreja dele era no período de carnaval. E no período de carnaval, quando ele estava indo, ele passava e via as igrejas fechadas. E Deus falou ao seu coração, dizendo o seguinte: vocês vão para o acampamento e vão deixar a cidade entregue à prostituição, ao carnaval, às bebidas, ao inimigo. Ele disse que naquele momento ele começou a chorar, ele compartilhou com o seu pastor, ele apresentou uma proposta para o seu pastor, e hoje ele desenvolve um trabalho abençoado num período de carnaval. Vidas e mais vidas são transformadas. Uma das maiores conferências de jovem que acontece no estado de Pernambuco, acontece em Paulista, justamente no período do carnaval. Aí você vai dizer: pastor, a gente tem que fazer isso aqui também? Não necessariamente, você tem que fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ele diz que o desejo do seu coração é acabar com o carnaval de Pernambuco. Pelo menos ele está fazendo alguma coisa, ele está sendo ousado. E quando eu digo eis-me aqui, eu tenho que me dizer, quando eu digo eis-me aqui, eu estou dizendo: Senhor, eu estou pronto para o Senhor me usar aonde o Senhor quer, onde o Senhor quer me usar. Não importa o quão louca seja a ideia, não importa o quão impactante, o quão difícil vai ser, não importa o tamanho do gigante, eu estou dizendo: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Talvez tem coisas que Deus precisa transformar no seu estado, na sua cidade, e vai transformar se tão somente você se disponibilizar e disser: eis-me aqui. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, que Deus abençoe a sua vida, minha querida, que você realmente seja usado e ousado no Senhor. Honre a Deus com a sua vida. Eis-me aqui em casa, eis-me aqui na igreja local e eis-me aqui nas nações. Deus quer usar você poderosamente. Deixa eu orar. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor transforme a vida da juventude desta igreja, Pai. Que o Senhor transforme, meu Deus, a juventude, meu Deus, dessa cidade. Que essa igreja continue impactando, meu Deus, todos que aí moram. Eu te peço isso na fé que tenho em Ti e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.